Pronto, já consegui. Ótima noite a Tá. todos. Obrigada. Tudo de bom aí. Depois eu ligo para falar com ela com calma, tá? Espera aí que eu tenho que mandar isso aqui pro... Oi, meu amor. Vai chamar a mamãe? Chama, claro. Ah, tá aqui meu telefone. Eita ferro. É aqui mesmo, Cleonice. Então, naquela parte inicial aqui que não foi. Ô, Strauss, qual é o milagre que apareceu aí hoje? Porque ele veio prestigiar o Falei com o Strauss. Eu falei com o Eu Strauss. sei, então. Eu convidei a todos. Você manda a pauta para mim, pô. Vou mandar, peraí, que eu estou me localizando Não, aqui. mas Eu tenho olha, que autorizar a entrada e tenho que mandar a pauta. Calma aí. a Cleo respondeu para mim, e somado o que ela falou, que eu estou com saudade dos companheiros também. Então aparece nas reuniões. Pois é. É uma correria, vocês não imaginam. Bem-vindo, Strauss. Obrigado, obrigado. Ai, meu Deus. Parece até um momento de silêncio. Pois é, peraí, eu vou te mandar um negócio agora. Isaac. Eu estou vendo aqui na minha tela 15 participantes, mas eu só estou olhando 8. É isso mesmo? 8 não, É tem porque 15. você deve estar no telefone. Eu esqueci meu iPad hoje no Vai escritório. vai andando de lado que ele vai. Não. Isaac, mandei o roteiro aí. Arrasta. Ah, agora eu estou vendo, pois é. Você mandou andar de lado? Oi, Cláudio, tudo bem, querido? Andar de lado é bom. Eu recebi tudo, tá, Cláudio? Tá ótimo. Obrigado. Vocês estão reclamando, eu já pus o celular de lado, tá todo mundo bonitinho, quadradinho. Pois é. Só falta a presidente entrar, porque ela aí dá início à reunião. Né, Claudinha? Olha aqui. Stefan, como é o nome da cidade que você ia mesmo? Perto. A cidade tem um nome composto, Petah Tikva. Petah Tikva. É perto de Cesareia, por ali? Não, Cesareia é no litoral, na costa. Petah Tikva é para dentro. Tá certo. Tá. Eu deveria ter viajado, a passagem era para o dia 10, mas a guerra começou dia 8, e agora já foi adiado 2 vezes, agora é Sinedi. Nova data é Sinedi. Então, que bom começar. Porque se começasse durante, não ia ser fácil, né? Isso durante ia ser um problema de transporte, talvez, uma coisa assim. Eu tive que cancelar o carro que eu tinha alugado, tive que cancelar essas coisas, né? Mas os operadores locais... Não, se fosse durante, se eu tivesse ido, eu ia só até a primeira escala, ia ficar na primeira escala, que eu vou de Lufthansa, a escala é em Munique. Eu ia ter que ficar em Munique vários dias, até liberar. Então, melhor ficar em casa, né? Com certeza. Garantir a saúde. Ô, Stefan, você falou com a Aline hoje? Todo dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Falo com a minha filha, com meu irmão, cunhado. Todo dia a gente... teu irmão também já está lá? Também já está lá? Está lá também. A filha dele, alguns 4 anos atrás, teve um concurso aqui para várias pessoas para um curso de extensão universitária em inglês, de patentes internacionais. Ela fez a prova e passou. Aí fez o curso e não voltou mais. Aí pois é. Coisas da vida. Aí ele foi atrás da filha.
Alguém tem notícia do Joseph, Joseph. Que Joseph? que era companheiro nosso, que mudou para Israel? Joseph. Joseph. Quem é José? Pois é, também não estou sabendo. Não, o nome não é Se ele tem estranho. outro nome, eu não sei. Espera aí que eu vou ver aqui, calma. Espera aí, ô Claudino. Aquele Quem é o companheiro José? É nosso. o Feinberg? É Como o é que é o médico? primeiro nome? Como é que é o primeiro nome? José Feinberg, era o antiquíssimo. Não tem nem no meu livrinho. É anterior do meu tempo. Também não é do meu tempo, não. Quem é o José? Está enganado, não? Bem, não sei agora. Vocês estão botando tanta dúvida que eu estou até desconfiando que eu estou equivocado. Ele mudou. Só um minutinho, por favor. Boa noite para todos. Boa noite. Acho que Boa ninguém- noite. Oi, tá boa, querido? Tudo bem. Boa noite a todos. São 20 horas e 21 minutos. Mais uma vez, vocês me perdoem pelo atraso, tá? Deu problema aqui no meu computador e vou ter que fazer pelo celular. São 20 horas e 21 minutos. Declaro aberta a 14ª reunião ordinária via Zoom do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 2023 e 24, solicitando uma saudação à bandeira nacional. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de comunicar a vocês que houve um falecimento do irmão da Sueli, a esposa do nosso companheiro Roberto Nigri, para quem eu peço um instante de silêncio. Muito obrigada. Convido o companheiro José Williami para fazer o protocolo, apresentando a mesa que presidirá os trabalhos dessa noite. Por favor, José Williami. O William está sem microfone. Está mutado. William, abre o seu som. Quer que eu abra? Melhor, Léo. Espera aí. Só um instante. Ai, meu Deus. Cadê o William aqui na lista? Desativar. Pronto, pode falar, William. Boa noite a todos. Boa noite. Então tá bom. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. Na tribuna, José William Fernandes de Oliveira, associado representativo deste clube, classificação tabelião, 22º ofício de notas, atual período exercendo a função de primeiro protocolo. A reunião de hoje estamos realizando a 14ª reunião ordinária do ano rotário 2023-2024, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Gordon McLane, do Rotary Club Salter, Queensferry, Escócia, distrito 1320, e como governador do nosso distrito 4571, o companheiro do Rotary Club de Volta Redonda, Pedro Luiz Dalboni da Cunha, e como presidente do nosso clube, a companheira Zélia Maria de Carvalho, e tendo como lema do atual período, Crie Esperança no Mundo. Como nós havíamos combinado, eu vou apresentar apenas a presidente
como estando ao centro da mesa. E agradecer aos convidados e devolver a palavra à nossa presidente. Muito obrigada, José William. Nesse momento, a gente já começa logo a dar início à palestra, que com certeza vai ser muito interessante pelo atraso que, lamentavelmente, aconteceu. Vamos passar ao companheirismo. Isaac Adide, por favor. Boa noite, companheiros. Na tribuna, Isaac Adide, sócio representativo do Rotary Clube Copacabana, na antiga categoria de roupas femininas representação. O companheirismo lamenta o falecimento do irmão da Sueli Nigre, esposa do nosso companheiro Roberto, e o minutinho só que deixa eu só espera aí, um minutinho só, deixa eu o José Alberto Adice, e será amanhã, terça-feira, no cemitério de Vilar dos Teles, e sairá às 9 horas da capela da Rua Barão de Guatemi, na Praça da Bandeira. E as orações que seguirão serão na Sinagoga Edmond Safra, na Rua Nascimento Silva, 115, a partir de terça-feira à tarde. Bom, dito isso, volto agora ao companheirismo tradicional, que são os aniversariantes desse mês agora. Deixa eu pôr aqui. No dia 9, aniversariaram a Zélia, esposa do nosso companheiro Pedro Durão. Dia 9, a Sulamita, esposa do nosso companheiro Efraim Schweitzer. E dia 26, nós temos a admissão do Rotary Clube Copacabana em RI. A todos as nossas felicitações, e eu volto a palavra à presidente. Isaac, desculpe. Como eu só agora que eu me lembrei do aniversário da Patrícia, eu não coloquei na pauta, é dia 30 de outubro. Como ela é nossa associada honorária e está sempre no nosso clube, vamos incluir o aniversário dela também, tá? Aproveita e põe da filha dela, então, que é hoje, né? É hoje. É hoje, pois é. Então tá, vamos colocar. Tá que ela está comemorando 16 anos. A Patrícia. Pois é. Foi o Facebook que fez a maluquice, entendeu? Ok. Tá? Presidente, volta a palavra. Muito obrigada, Isaac. Bem, continuando a nossa reunião, então, eu vou convidar, então, o nosso companheiro querido Stefan Blank, que tem muito a nos dizer sobre tudo o que está acontecendo nos últimos tempos, que tem, na verdade, atingido a todos nós, sabe, de uma maneira muito consternada e preocupada no que tudo isso pode resultar daqui para frente. Então, por favor, Stefan, a palavra agora está com você, que dispensa apresentações. Acho que a maioria das pessoas aqui já conhecem o Stefan. Stefan está com o microfone fechado. Eu vou... Já fui. Já tá, liguei. pronto. Bom, boa noite a todos. Como eu disse antes, eu estava previsto para viajar no dia 10, terça-feira, mas a guerra começou dia 8, então a companhia aérea marcou para outra data, já desmarcou de novo, então agora é sine die. Eu acredito que talvez leve um mês e meio, 2, não sabemos como é que vai ser o término, né? Espero que o término não seja mais cedo possível, mas tudo pode acontecer naquela região.
mas vamos conversar um pouquinho sobre a situação lá. Não sei se vocês querem começar pelo como originou, como está. A realidade é a seguinte, que muitos não sabem que dentro de Israel tem quase 10 milhões, 9 milhões e meio de habitantes. 7 milhões são judeus, 7.300. Tem 1 milhão e tantos, quase 1 milhão e meio de muçulmanos, que são residentes de Israel, são cidadãos de Israel. E eles ocupam todas as posições, até a mais alta corte de justiça tem juízes muçulmanos. Então, nós já tivemos aqui no Brasil adido militar, druso, que lá em Israel tem todas as religiões. Existe uma liberdade total de qualquer credo religioso, desde que todo mundo se respeite, ninguém se intrometa na religião do outro. Então, lá em Israel vivem todos os tipos de crenças, né? Então, esse caso atual especificamente não é uma guerra nem contra muçulmano, nem contra o povo palestino. É uma guerra específica contra um grupo. É um grupo terrorista, né? Muito similar ao Estado Islâmico, que foi finalmente derrotado depois de tantas atrocidades que eles cometeram. Esse grupo terrorista Hamas, ele parece que pratica o mesmo grau de atrocidades, de barbaridades que eles fazem, até talvez pior, porque na outra guerra lá eram mais soldados contra soldados, aqui não. Aqui são terroristas contra a população, não importa qual seja. Então, a maioria uma grande parte do povo palestino que mora em Gaza trabalha em Israel, todo dia vão e vêm. Existe ônibus, linha de ônibus, vão todo santo dia. Então, existe uma interação muito grande entre vamos dizer assim, entre o público, não vou dizer o público de Israel, mas o mercado de trabalho em Israel é totalmente aberto a todos os chamados palestinos. Palestinos estou usando o termo palestino para ficar tudo igual. Mas saibam todos que antes de 1960, 66, jamais houve povo palestino. Aliás, nunca existiu. Nunca existiu, nunca teve rei, príncipe, moeda, bandeira. Tal povo nunca existiu. Isso foi criado por um acidente. São acidentes que acontecem nas diversas guerras que tivemos lá no Oriente Médio, e particularmente na guerra Inicialmente, o Estado de Israel foi fundado em 48. A ONU, em 1947, 30 de novembro, decidiu pela partilha da região chamada Palestina. A região, antigamente, era o Império Otomano. Tudo, Jordânia, Líbano, Israel, tudo ali era o Império Otomano. Depois da Primeira Guerra Mundial, passou a ser mandato britânico. E o mandato britânico ficou até 1948. Depois, os ingleses começaram a sair de umas partes e outras. E, em 1947, a ONU decidiu pela partilha da Palestina, chamada na época, uma parte ia ser território judaico e outra parte ia ser território árabe. Jamais foi dito território palestino, é território árabe. Então, os árabes que se entendam, não tem problema. Existem árabes sunitas, xiitas, alauítas, existem variações dentro da religião muçulmana, que eu não conheço. Então, de qualquer maneira, ficou decidido assim. Então, um lado seria árabe e outro lado judaico. E assim foi feito. Quando chegou em maio de 48, Israel decidiu pela independência. Vamos fazer a independência. E aí, o que aconteceu? Os árabes de Israel foram para a direita, para onde era a Jordânia, e os judeus que moravam na área de Jordânia, Síria, toda aquela região era uma região que tinha muitos habitantes judeus desde a época do rei Davi. Até hoje se encontram lá diversos monumentos, não vou dizer monumentos, mas tinha sinagogas, escolas judaicas em toda a região dominada pelo povo árabe atualmente, né? Então, antigamente, o reino do rei Davi, rei Saul, rei Salomão,
ia muito, muito longe, passava da Síria. Mas, com o tempo, com a quantidade de guerras, expulsões, então tudo ficou reduzido, o pessoal foi expulso, voltou. Mas sempre teve população judaica em Israel, ora menos, ora mais, sempre teve. E na partilha de 1948, ficou decidido que um lado esquerdo seria Israel e o lado direito seria os árabes. Então, os árabes, entre eles lá, se entenderam. E aconteceu o seguinte: os judeus que moravam nos países árabes vieram para Israel, foram todos absorvidos, e os árabes que moravam em Israel foram para a Jordânia, Líbano, e ninguém quis aceitar eles. Eles passaram a ser chamados de refugiados. Então, eles eram 700 e tantos mil. Hoje eles são mais de 5 milhões. Quer dizer, até hoje são refugiados, mas é um refugiado que cresce, cresce, cresce. Quer dizer, não existe um povo refugiado há 30, 40 anos. Isso é uma forçação de linguagem. Mas, de qualquer maneira, essa é a situação atual. Então, a situação de Gaza. Gaza era do mandato britânico. Quando os ingleses, quando foi feita a partilha, a parte de Gaza e Sul foi para o Egito. Foi para o Egito, não era do Israel. Então, Gaza era do Egito. Então, ficou assim. Gaza era do Egito, o Egito lá administrando aquilo lá. Quando teve a guerra de 73, a guerra de Yom Kippur, aconteceu uma guerra muito violenta, muito forte, que a Síria e o Egito resolveram invadir Israel, jogar Israel no mar. Aí aconteceu o contrário. Israel venceu, e quando venceu, tomou as terras deles para negociar a paz. E assim foi feito. Então, Israel negociou a paz com a Jordânia. Então, combinou com a Jordânia: olha, então a gente faz aqui o acordo de paz, da minha fronteira para lá, você fica aí, fica satisfeito, eu fico daqui para cá. O rei da Jordânia não quis o pedaço chamado Cisjordânia, que é entre o Rio Jordão e a fronteira de Israel. Ele falou, as palavras dele, claras, escritas em vários livros, foram assim: não quero essas prefeituras deficitárias. Então, ficou Israel com esse abacaxi, que é hoje onde está a OLP, está a administração palestina, né? A Autoridade Nacional Palestina. Então, esse é o lado da Jordânia, o lado de Cisjordânia, chamado em inglês West Bank, mas no mapa seria Cisjordânia. Antigamente, ali chamava-se, no reino de Davi, no reino de Saul, Samaria e Judéia. E até hoje em Israel chamam ali de Samaria e Judéia, porque assim eram os nomes originais. No sul, Israel fez acordo com o Egito. Israel fez acordo com o Egito e devolveu todo o deserto do Sinai e Gaza. O Egito não quis ficar com Gaza. Não quero esse pessoal. Existe uma briga, uma rivalidade entre... Dentro do Egito existe um grupo de pessoas chamado Irmandade Muçulmana, e essa Irmandade Muçulmana causa muito problema e tenta tomar o governo. E o Hamas, que está em Gaza, é da mesma linha dessa Irmandade Muçulmana. Então, o Egito não quis Gaza, Israel não quis Gaza, então Gaza ficou ali, naquele cantinho lá, com o povo dele. Então, tudo bem. Aí, do lado da Cisjordânia, os palestinos da Cisjordânia, Israel disse para ele: façam eleições aí e tal, porque eu não vou administrar isso aí, não. Apenas não vai ter exército aí, porque senão vocês podem me atacar. Então, foi um acordo dessa maneira. Então, fizeram lá o governo dele, fizeram lá a administração nacional palestina, etc. e tal. Do lado de Gaza, Israel saiu de Gaza e disse para Gaza: vocês façam a sua administração passar bem. Foram fazer eleições. Nas eleições, os palestinos da Cisjordânia queriam administrar também a parte de Gaza. E o partido da Cisjordânia é o Fatah. Ainda é até hoje o Fatah. Então, o presidente que está lá há muitos anos, Mahmoud Abbas, é o Fatah. E o Fatah também foi para Gaza para administrar. Então, dessa maneira, o partido Fatah ia ficar administrando essas duas regiões chamadas de palestinos antigos. Antigos, relativamente antigos, né? Não muito antigos. O que aconteceu? O grupo Hamas
as eleições foram em 2005. O Hamas matou todos os integrantes do Fatah, todos. Irmão dele, tudo palestino, matou eles e assumiu o controle de Gaza. E nunca mais teve eleição em Gaza. Então, Gaza é administrado por um grupo terrorista e eles aterrorizam também a própria população de Gaza. Então, é terrível. É terrível porque o governo o americano Tony Blinken conseguiu fazer com que o governo do Egito abrisse a fronteira ao sul com o Egito, chamado Rafah, para que os palestinos pudessem, o pessoal de Gaza, os palestinos de Gaza, pudessem ir para o Egito, pelo menos até acabar essa situação. O Hamas não deixa. O Hamas aprisionou a população. A população de Gaza é prisioneira do Hamas. É prisioneira em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Usam eles como escudo em todas as situações. Então, nesse momento, fica uma situação muito, muito estranha, muito difícil de ser administrada, porque estão tentando, pelo menos, tirar aqueles que têm passaporte estrangeiro, que são todos os estrangeiros que estavam lá em Gaza, seja a passeio, seja por qualquer motivo. Então, está difícil, mas estão nessa luta aí. Quando acabar isso, vamos ver se o pessoal do Hamas consegue liberar a população para sair de alguma maneira, mas está muito difícil, porque todas as vezes que tem essa guerra entre o Hamas e Israel acaba bombardeando os prédios onde eles se localizam, onde eles fazem o seu centro de comando e controle e tal. E eles procuram fazer isso com escudos humanos, ao lado de colégios, hospitais, prédios residenciais. Então, fica uma situação difícil. Então, esse é o grande dilema lá em Israel. E o pessoal da Cisjordânia está quieto, ninguém fala nada, está todo mundo só assistindo. Eles são Fatah e não estão só assistindo, não tem nada para fazer. Então, esse é o dilema atual. Um grupo terrorista está tendo como refém os reféns israelenses, mais a sua própria população como refém. Então, é uma situação muito, muito difícil. E, fora isso, existe um ambiente muito estranho em relação a todas as outras guerras. A situação lá é que o inimigo, Israel tem um inimigo, e o Israel alimenta o inimigo com água, energia elétrica, aposentadoria, esgoto. É impressionante. Então, é uma situação muito difícil. Quem desfruta desses benefícios todos são os palestinos da Cisjordânia. Os palestinos da Cisjordânia, todos eles usam água, energia elétrica de Israel, sistema de aposentadoria. A aposentadoria é dividida. Alguns querem, outros não querem, mas todos esses benefícios eles têm. E os árabes que moram em Israel têm muito orgulho de morar em Israel. Muito orgulho. Eles pensam completamente diferente do pessoal do Hamas. Então, o estranho é que, nesse momento, existe uma dificuldade entre os próprios árabes, entre os próprios muçulmanos. Eles não sabem se acham que o Hamas está certo ou não. Só a população de Gaza que sabe, ela que é refém. Os outros têm muita dúvida, é refém ou não é refém, mas somos todos muçulmanos, somos, não somos. Mas a verdade é que o pessoal do Hamas, eles não têm conversa, eles são muito sanguinários, eles não basta ser contra eles para eles eliminarem do cenário. Então, é uma situação inédita do povo ser refém, além dos prisioneiros serem reféns de todos. Então, nesse momento, alguém muito forte tem que intervir. Só que lá, ninguém se mete, ninguém vai intervir. Quem poderia intervir, além dos americanos, teria que ser alguém próximo da religião deles, alguém da Arábia Saudita, ou aquele presidente da Turquia. Mas, até agora, não assistimos nenhuma movimentação desses líderes, porque parece que todos eles têm medo de negociar com o Hamas, ou não querem negociar com o Hamas, ou acham que poderiam ter alguma vingança, alguma coisa assim. Então, estamos assistindo essa situação em que
todos estão sofrendo, o lado de Israel está sofrendo porque nunca houve um assassinato com tanto nível de barbaridade, tanto nível de atrocidade. Eu recebo filmes de lá que eu tenho vergonha, eu não consigo repassar, porque às vezes eu mesmo não consigo ver. São coisas terríveis que aquele Estado Islâmico fez, mas fez com adultos, e esses aqui estão fazendo com crianças, com bebês. É uma coisa assustadora. E então é uma situação inédita, é um desafio muito grande, e nós não estamos vendo nenhum líder estrangeiro, a menos com exceção dos americanos, que estão lá tentando de toda forma fazer algum acordo. E os americanos também estão fazendo uma outra coisa muito importante. Mandaram um porta-aviões, agora outro porta-aviões e vários navios para evitar que o grupo do Hezbollah, do Líbano, tente começar uma guerra com Israel. E o grupo Hezbollah do Líbano é muito mais equipado, tem muito mais gente, tem muito mais foguetes. O Hamas tem foguetes. O Hezbollah não tem foguetes, tem míssil. Míssil, você muda a direção, míssil é outro nível de armamento. Então, fornecido pelo Irã, claro. Então, eu acho que até agora os americanos estão conseguindo segurar o Hezbollah, tomara que segure, que um dia acabe, desmanche aquilo lá. Agora vocês vejam só, o Hezbollah é um grupo dentro do Estado, dentro do Líbano. O governo do Líbano não consegue fazer nada contra eles. Então, é uma situação muito difícil de ser administrada, porque nenhum deles é exército regular. Nem o Hamas é um exército regular, nem o Hezbollah é um exército regular. Eles são grupos terroristas com a finalidade de eliminar por completo o Estado de Israel. Eles nunca aceitaram a divisão da Palestina, que foi feita em 1948, numa reunião na ONU, cujo presidente era Oswaldo Aranha, brasileiro. Então, as pessoas que não aceitam o seu vizinho vão ficar a vida toda nessa angústia ou com essa vontade, mas Israel não vai se entregar, não. Ali é a terra original de Israel, dos antepassados. Ali tem prova de todos os antepassados que podem provar que o Israel se originou ali, estão lá enterrados e são visitados até hoje. Então, é uma coisa que jamais Israel vai sair dali, mesmo que todos os exércitos venham a atacar em conjunto, por simples vontade de querer eliminar o Estado judaico. Não tem nenhum outro motivo. Não tem nenhum motivo. É gratuito, ódio gratuito. Aquela terra de Israel é um deserto, 60% de Israel é deserto, não tem assim nenhum mineral rico, não tem petróleo, não tem nada disso. Aliás, acharam petróleo no mar, lá no norte, perto do Líbano. E o Líbano vai se beneficiar desse petróleo que Israel encontrou no mar, lá no norte. Mas não tem nada em Israel que possa atrair economicamente nenhum dos vizinhos. Então, os vizinhos querem acabar Israel porque querem. Querem porque querem. Então, é uma situação em que Israel não vai se deixar vencer de jeito nenhum. E eu acredito que agora, até a líder da União Europeia fez uma declaração forte que ela está totalmente a favor do Estado de Israel e contra o terrorismo. Então, eu diria que, nesse momento, o único silencioso é o russo e a China. Estão muito silenciosos e temos que aguardar para ver o que vai acontecer com os reféns. E uma coisa é certa, o governo de Israel decidiu que não vai existir mais o Hamas. Não vai existir mais. Vão atrás dele até o último homem. Isso aí é certo, é líquido. Não vai mais ter guerra contra o Hamas, porque o Hamas vai acabar. Não sabemos quanto tempo vai levar. Mas agora começaram com essa doutrina, com essa decisão. Está decidido. Então, não sei quanto tempo vai levar essa refrega atual, que eu não sei se vai ser
diplomática ou na guerra, mas a verdade é a seguinte: nesse momento não vai existir trégua, porque trégua agora é vitória para o Hamas. Trégua agora é vitória, porque tudo que eles querem é isso. Matam bastante, depois faz trégua, faz acordo, mas só que isso não vai acontecer. Dessa vez vão caçar todos eles até o último homem. Então, esse é um resumo da situação do momento, que é totalmente contra o governo. O governo não, contra o grupo Hezbollah, contra o grupo Hamas, que domina a faixa de Gaza e já não tem nada, absolutamente nada contra a população de Gaza. Pelo contrário, dá emprego a quase todos eles. Todo mundo vai todo dia e volta para Israel para trabalhar. E que é pertíssimo, né? Como é daqui para São João de Meriti, Caxias. A distância é muito perto, é muito pequena mesmo. Tem cidades que a distância é de 16 quilômetros. Por isso que eles mandam míssil não, aqueles foguetes, né, que são detectados no ar. E essa é a situação atual. Eu queria que vocês fizessem perguntas para ver se surge... Eu posso começar? Posso Não, começar? presidente, o Cláudio e a Dora levantaram a mão primeiro. Então, por favor, vai, Cláudio, Dora. Não, presidente, por favor, você tem prioridade, por gentileza. Imagine, Cláudio, agradeço. Não, você, por favor, é porque eu não estou vendo aqui, porque eu estou vendo pelo celular, né? Então, eu não estou conseguindo enxergar. Então, por favor, Cláudio e Dora. A pergunta que eu queria fazer ao Stefan é o seguinte: por que agora? Por que essa guerra eclodiu no dia em que eclodiu? Já ouvi comentários de jornalistas na televisão dizendo que é pela possibilidade da assinatura de um acordo que está em costura com a Arábia Saudita. Então, como eles iriam perder o poder com a assinatura desse acordo, eles resolveram partir para a guerra. Você confirma isso? Qual é a sua visão sobre isso? Isso é uma coisa difícil, que a gente não consegue saber, mas realmente estava indo muito bem a aproximação de Israel com a Arábia Saudita, e, independente de acordo diplomático, já existe comércio entre Israel e a Arábia Saudita há muito tempo. Existe há muito tempo esse comércio, mas é um comércio assim, não muito explícito, não muito exposto, né? Mas agora estava indo muito bem isso, estava indo tão bem que até aquele autoridade máxima do Irã foi até na Arábia Saudita. Opa, peraí, também não é assim, nós queremos fazer um acordo com você, mas não faz com Israel. Isso aconteceu. Então, a Arábia Saudita não sabia se fazia acordo com o Irã, que o Irã é candidato a destruir a Arábia Saudita. O Irã é uma outra linha muçulmana. A Arábia Saudita eu não entendo muito das divisões entre os árabes, mas o Irã quer dominar tudo ali. O Irã quer a Arábia Saudita são dinastia saudita, Jordânia, dinastia hashemita, outra é xiita, são várias divisões, mas a Arábia Saudita teme muito o Irã. Então, a Arábia Saudita estava muito bem com os Estados Unidos, está indo bem, porque é um grande cliente dos Estados Unidos, e estava indo muito bem o acordo de comércio com Israel, que já andava muito bem, e iam chegar até a fazer um acordo realmente, um acordo diplomático mesmo. Mas esse acordo parou. Pode ser, Cláudio, que isso que você tenha dito é um fundo de verdade realmente, mas nós não sabemos, isso não é público, ninguém vai saber até o último momento. Entendeu? Mas existe uma suspeita de que realmente isso aí é verdade. O Irã mandou parar porque... Diga. Obrigado. Não, é te agradecer essa sua visão. Obrigado. Agora é a presidente. Na verdade, a pergunta que eu ia te fazer, uma é bem ingênua, tá? É coisa quase que de curiosidade. E a outra, o Mahmoud Abbas, ele presta, digamos assim, obediência ao Hamas ou ele é do Hamas? Como é que é isso? Eles se odeiam. O Mahmoud Abbas é o presidente da Autoridade Nacional Palestina. E ele é do partido Fatah, aquele que Hamas matou todos os Fatah que foram lá. Então, um não manda do outro, outro não manda no um. Isso já é antigo. Então,
ele está assistindo lá de camarote, ele não está fazendo nada. Não está É isso fazendo nada. que é a grande dúvida, né? É. Por que que esse homem deixou esse grupo Pois é. exterminador, né, dominar? Olha, ele já é presidente há muito tempo. Ele continua presidente. Ele sempre ameaça que vai sair, não sai, ameaça que vai sair. Não tem eleição, ou se tem, não tem outro candidato. E o Hamas matou todos os elementos do partido dele quando estavam lá. Então, de lá para cá, a gente não sabe como é que estão as relações entre eles, mas a relação entre eles não é boa. Agora, a gente sabe que, nesse momento, o Hamas já mandou algumas pessoas para doutrinar outras, para fazer outro grupinho de Hamas dentro da Cisjordânia, mas até agora não conseguiram, não. Até agora isso não aconteceu. Mas, realmente, o Mahmoud Abbas não tem nenhum acerto com o Hamas. Até que a gente saiba, né? Que seja público, né? Porque lá eles fazem a coisa... Lá é muito escancarado. Eles fazem, se abraçam, se beijam, vão à festa. Quando não é assim, porque não é mesmo. Não é mesmo. Lá eles não escondem nada, não. Ah, tá. Obrigada, Stefan. Mais alguém aí, gente? Quem quer mais Sim, fazer peraí, pergunta? eu estou controlando, Zélia. Ah, Tem agora o Claudino e depois a Kátia. Cadê o Claudinho? Ah, tá. Claudino, pode falar, já desativei seu microfone. Mas ainda está cortado. Ai, meu Deus, eu desativei. Não, ele está na sala, assim, é que você tirou a mãozinha e ele perdeu a posição de liderança lá no alto. Ele está no meio de todo mundo. Não, eu sei, eu falei para ele, eu desativei. Eu ativei o mudo dele. Não é isso, não. Eu digo, quando se tira a mãozinha... Pronto, entrou agora. Pronto. Entrou. Fala, Claudinho. Em primeiro lugar, é o seguinte, quando eu escuto essa conversa de Hamas e o povo, a relação dele com o povo palestino, me faz lembrar, aqui no Rio de Janeiro, a relação das milícias com os favelados. É uma coisa muito parecida. Tá vendo? É verdade. Eles dominam os favelados, fazem o que querem, aquela história toda. Então, é bom que a gente aprenda com Israel como proceder para acabar com as milícias. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Segunda coisa é o seguinte, isso que o Cláudio falou, da aproximação de Israel e da Arábia Saudita, eu acho que foi um dos fatores. O outro fator é a questão dos assentamentos, que também eles não toleram os assentamentos na área que eles acham que não é devida. Terceiro, a questão de, eles dizem, profanação de mesquitas. Parece que soldados israelenses teriam entrado em mesquitas e desrespeitado, uma coisa assim. Eu não sei o que foi a espoleta, qual foi o motivo que deflagrou essa confusão toda. Tá vendo? Gostaria que você esclarecesse, no seu ponto de vista, o que foi que deflagrou o processo, a espoleta da coisa. Não houve espoleta. Eles decidiram que vão invadir, planejaram, eles ou o Irã, porque o planejamento deles foi muito, muito calculado. E não aconteceu nada na mesquita. Pelo contrário, a mesquita toda sempre foi protegida pelos policiais israelenses e todo mundo pode visitar a mesquita. Não teve nenhuma arruaça, não teve nenhum evento na mesquita, na tal mesquita principal, que tivesse causado isso. Não houve não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Já teve em outras épocas, por causa de uma discussão de como proceder, o que se deve evitar do lado de fora. Do lado de fora ficavam pessoas jogando futebol, não sei o quê, e a Polícia de Israel achava que tinha que ser ali com respeito para todos os visitantes do mundo poderem visitar. E eles não gostavam que a Polícia de Israel se metesse ali. Então, essas coisas aconteceram, mas sempre pontuais, sempre isoladas. O assunto aqui do Hamas é muito planejado, muitíssimo planejado. Vieram com aqueles... E a questão dos assentamentos? O assentamento é negociável, ajustável. O que acontece é o seguinte, em princípio,
Em princípio, enfim, não existe povo palestino. Ponto. Não existe país chamado Palestina. Jamais existiu. Jamais. A bandeira palestina foi criada em 1970 e pouco. Nunca existiu aquela bandeira. Nunca existiu. Criaram, inventaram. Tudo bem, Israel até aceita. Israel aceitou quase tudo num acordo em Oslo e que depois o Arafat não aceitou. Queria tudo. Aí voltou tudo a estaca zero, mas Israel cedeu quase tudo. Então, lá na Cisjordânia, tem parte totalmente muçulmana e parte que tem. Não são assentamentos, são cidades, verdadeiras cidades, lá na Cisjordânia, com universidade e tudo. Então, isso tudo é negociável. Isso tudo é ajustável. Se alguém se... Agora, será então que foi eles aproveitaram a oportunidade em que está havendo uma discussão política muito acirrada no país de Israel, oposição forte, não sei o quê. Será que eles aproveitaram a oportunidade para deflagrar a coisa? Será? Olha, aquela discussão que teve em Israel é uma discussão interna entre o parlamento e o judiciário. Porque o parlamento decidiu as leis para serem executadas e, às vezes, o Supremo achava que aquela lei não era boa. E aí o parlamento resolveu fazer o seguinte: não, quem decide a lei somos nós. O Supremo não tem que se meter se a lei é boa ou se não é. Era essa a discussão. Só isso. Acabou. Aqui no Brasil, o Supremo, originalmente e oficialmente, é o guardião da Constituição. Se alguém ferir a Constituição, o Supremo... Só que o Supremo está passando disso, né? Em Israel, não tem Constituição. Não tem. Então, existe um Supremo lá, um Supremo para ver se tem alguma coisa assim, berrante, se acontece alguma coisa, alguma lei assim, que possa causar um mal grande ou que vá ferir os princípios religiosos. Ou seja, não tem nada definido. Então, encontraram uma definição. Chama-se Lei da Razoabilidade. Essa discussão que teve agora foi para acabar com a lei da razoabilidade. O que é razoável para você não é o que é razoável para mim. Então, cada um no seu quadrado. Quem decide as leis é o parlamento, e as leis são imexíveis, intocáveis. O judiciário não se mete mais no parlamento. E ganharam a eleição, e ganharam a votação. Então, acabou. O judiciário só vai se... O Supremo só vai se meter nos processos que forem mandados para lá, e outras coisas lá. Mas lei, quem decide as leis do país são o Congresso, o Parlamento. E assim foi feito lá e acabou assim. E foi aceito assim e encerrou assim. E está quieto. Ele está quieto. Agora, você vê interessante como surgiu essa invasão do Hamas, toda preparada, estudada, calculada, bem num dia de feriado, um feriado muito importante. Todos se uniram. Oposição, situação, fizeram até um gabinete de crise em que o candidato da oposição se juntou. Então, essa união é uma coisa assim, muito bonita, muito interessante, uma coisa nunca, não vou dizer que é nunca vista, porque não aconteceu, mas o que tem a união que existe em Israel é muito grande, o sentido de união é muito grande. Mudando um pouquinho de assunto, os tanques, os jipes que estão indo para a fronteira, os soldados, o pessoal vai para as ruas entregar comida, dar sanduíches, dar água, dar tudo para eles levarem para lá. É uma coisa impressionante. A população vai para a rua para homenagear os soldados que estão indo para lá. Então, fazer rezas para eles voltarem e tudo mais. Então, esse assunto que teve aí foi um assunto pontual, em que o Legislativo exigiu que o Supremo não toque nas leis decididas pelo Legislativo. E ponto final, acabou. Então, Stefano, eu acho que vai ser uma conquista para todos nós acabar com o Hamas. Mas vai ser uma briga de rua por rua. Isso é que vai ser triste. Exato. Vai ter muita perda dos dois lados. Eu sei, a única coisa que eu ouvi hoje é que Israel decidiu que vai reduzir o tamanho da faixa de Gaza. Ou seja, tá, como sempre, Israel, antes de bombardear, distribui papelzinho, manda SMS, telefone, tudo, saiam daqui, porque essa área, daqui a 2 horas, vai ser bombardeada. E assim tem sido feito. Então, parece que o começo da faixa de Gaza toda vai virar um terreno, de maneira a ter uma área tampão maior do que a que existe atualmente. Agora,
O mais interessante é que o governo do Egito não quer nenhum morador de Gaza lá, muito menos o pessoal do Hamas. Fechado lá. Só pode sair quem vai viajar para o Brasil, tem passaporte brasileiro, aí vai. Aí tem passaporte que é inglês, vai. Quem não tiver passaporte, o Egito não deixa entrar. Ninguém quer aquela turma. Esse aqui é o problema. Então, fica uma situação... eles ficam sendo rejeitados por todos. Por todos. É terrível. E não tem nenhum rei da Arábia Saudita que vai se meter lá, um presidente da Turquia. Realmente é um povo que conseguiu conquistar uma rejeição de todos os vizinhos da mesma religião. Isso aqui é interessante, da mesma religião. Terrível isso. Lamentável. É uma questão de tempo. Agora, o Hezbollah não pode entrar. Se o Hezbollah entrar, aí bola no meio do campo. Se o Hezbollah entrar, eu acho que por isso é que estão os navios americanos lá na costa, por causa do Hezbollah. Se o Hezbollah entrar, se vier uma chuva de 100 e tantos mil mísseis, ninguém segura. É impossível. 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 Só que já todo mundo vai para os subterrâneos, aí tem a chuva de mísseis, quando passar, aí que o pessoal vai atacar. Então, infelizmente, lá o pessoal dorme, come, acorda pensando em destruir o Estado de Israel, sempre. Por quê? Não sei. Porque eu não sei. Então, o pessoal não quer conviver com o vizinho. Não precisa conviver, apenas daqui para lá é tua casa, daqui para cá é minha casa, e eu não tenho nada contra você, pelo contrário. São sectários, cara. Eles não admitem outra religião, não admitem nada. Exatamente. Durante muito tempo, o Serviço Secreto de Israel é que protegeu o rei da Jordânia. Muitos e muitos anos. O pai do atual rei da Jordânia. E até hoje a Jordânia, vamos dizer assim, se sente um pouco agradecida a isso, mas o povo da Cisjordânia, em 1970, tentou tomar o governo da Jordânia. Os palestinos tentou tomar o governo da Jordânia. O governo da Jordânia matou não sei quantos mil, 70 mil. Foi em setembro de 71. Daí eles fizeram a organização Setembro Negro. Quem matou? O rei da Jordânia. Porque os palestinos queriam tomar o Líbano, queriam tomar a Jordânia, eles querem tomar qualquer vizinho. E não está dando certo. Então, fica lá onde está, fica quieto. Com o tempo, vai fazer o culto com Israel, você vai ter a tua casa, vai ter a minha, só que você não vai ter arma, não. A arma não vai ter, não. Porque você quer estar sempre querendo matar, porque né? Agora, terrível quem está gostando dessa briga, dessa guerra, é o Putin, né? Porque ele saiu das manchetes dos jornais. É verdade, é verdade. É verdade. Bem, eu já fiz as perguntas todas, presidente. Pode passar adiante. Eu quero avisar que eu estou na área, eu acho que só vou viajar talvez em novembro, não sei quando, então... Claudino, posso viajar, posso passar para outra pergunta? Pode. Tá, então, olha só, primeiro eu quero ler o que eu tinha vontade de perguntar, o Cláudio Zinger já fez e a presidente endossou. Como Israel não descobriu o planejamento do Hamas? Falha terrível do Exército, do Mossad, do governo, de quem? Porque, pelo que o Cláudio está perguntando, e a Zélia também, e eu ouvi e li nas reportagens, eles fizeram tipo de amigos, não sei o quê, e de repente, pegaram Israel sem esperar. O Antenor me perguntou isso pelo WhatsApp, ele me perguntou isso. Eu falei o seguinte, a Guerra de 73 foi mais ou menos a mesma coisa, só que a Guerra de 73 era exército contra exército, tudo bem. Só que na Guerra de 73, os exércitos do Egito ficaram treinando o ano inteiro o mesmo exercício de atravessar o Canal de Suez. O ano inteiro, várias vezes. Então, o pessoal prestou atenção e vai acontecer, e não aconteceu. Vai acontecer, não aconteceu. Ficaram o ano inteiro. Então, o pessoal não sabia mais quando é que ia ser, quando é que não ia ser. Entendeu? Então, pode ser que é um erro de avaliação ou interpretação, porque o pessoal sabe os movimentos de todos, mas não sabe se daquilo ali vai resultar no avanço ou não. Isso aconteceu em 73 e deve ter acontecido agora também. O pessoal sabe que eles vão atacar, mas não sabe quando. Aí, de repente, foi num feriado. A Guerra de 73 também foi num feriado, do dia do perdão, Yom Kippur. Essa guerra aqui agora foi no sábado, dia 8, que foi um feriado também importante, que
que é o final da leitura do rolo da Bíblia. Então, é um feriado muitíssimo importante. Então, eles fazem isso, essa coincidência de feriado é de propósito, porque tem menos gente, menos soldados, menos... Mas era esperado, mas não se sabia quando. Aí aconteceu no feriado, que foi o dia mais, assim, menos protegido, né? Mas é verdade. Você, quando o inimigo vai fazer uma coisa e marca o dia, você sabe. Quando ele não marca o dia e está toda hora achando que é hoje, que é hoje, que é hoje, você acaba sem saber. Tem que estar com atenção mais do que redobrada. Mas aconteceu, infelizmente. Infelizmente. Cláudio e Zélia estão satisfeitos com a resposta do que Sim, vocês... sim. Tá, Cláudio? Totalmente, totalmente. Tá bom. Obrigado. Agora, Kátia, é você, mas, por favor, não se alongue demais na sua pergunta, tá? Peraí, eu sei, Strauss, você vai ser falar também, é que tem uma filazinha aqui, eu estou controlando, tá, querido? Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Cátia Renato Oliveira Martins, associado honorário do Rotary Clube de Lavras, 4.560. E eu conheço essa família Copacabana já faz 3 anos. Galera, ontem faleceu minha tia, desculpa se eu não perguntei, se eu não falei também. Minha tia era cunhada da base aí da família do meu pai, também do meu finado pai. E eu fico feliz aí, mesmo eu estando de luto, eu estou aqui na família aí de vocês aí. Stepan, eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer conclusão para ti. Te conheço também há 3 anos aqui desse clube, você sabe como é que é as coisas. Eu vi na CNN que eles falaram que o Hamas ficaram igual quietinho, igual país mineiro, e eles fizeram quietinho durante 2 anos e meio para esperar os 50 anos para detonar todo mundo, né? Primeira coisa, eu acho um absurdo isso. Por mim, eu estou pensando o seguinte, depois de 1 ano e 7 meses que está essa guerra Ucrânia e Rússia, aí o Hamas deve ter pensado assim, né? Não, agora é nós, né? A gente vai brigar por política, a gente vai brigar por religião, nós vamos brigar por petróleo, porque a Arábia Saudita tem um monte de petróleo, tem um monte de coisa. E numa dessas reportagens, o seu Putin deu as caras falando que queria ajudar o grupo extremista, né? De qualquer forma, queria ajudar. O que eu penso que os brasileiros estão passando dentro de Israel, na faixa de Gaza, eles estão, assim, já foi repatriados mais de 1.000 brasileiros. Então, quem tiver passaporte, quem tiver viagem marcada, quem tiver tudo, beleza. Faz sua pergunta, Kátia, por favor. Tá? Não, estou concluindo, eu já vou acabar já. Tá bom. Eu vou concluir. Então, o que eu vejo isso, Stepan, é a mesma coisa Ucrânia e Rússia. Eles querem correr atrás de petróleo, eles querem correr atrás da religião e eles querem matar os inocentes. Agora, se o governo conseguir matar os extremistas todos, parabéns. Viu? Parabéns pela sua palestra. Muito obrigada aí, pessoal. Era só essa conclusão que eu ia passar para vocês. Porque eu acho que eu tenho certeza que é isso. Obrigada, Kátia. Agora é o companheiro Ricardo Soichê, do Tijuca. Em seguida, Strauss, é você, tá? Boa noite a todos. Excelente palestra, excelentes comentários de todos. Parece que todo mundo está na mesma linha, com esclarecimentos, acompanhando o noticiário. É muito difícil. Eu tenho parentes em Israel, eu tenho amigos em Israel, já inicialmente falei com todos, graças a Deus eles estão bem acima de Tel Aviv. Mas a minha preocupação maior, a gente sabe todos os fatos que aconteceram, é como é que Israel vai conseguir ser bem-sucedido se ele invadir por terra, já que já está bombardeando e já tem um cerco por mar, conseguir entrar com as ruas destruídas, com os escombros, e saber que a guerra vai ser uma espécie de uma guerrilha urbana, né? Até descobrir se
onde estão os reféns, se é que isso vai acontecer. Eu acho que, provavelmente, no que a gente está vendo, esse prolongamento do cerco, vai haver uma troca, e eu quero crer que sim, de reféns. Eu acho que, em algum momento, o Hamas vai ter que ceder, e, se não, pelo cerco e por tudo, aí eu pergunto também ao Stefan e aos que estão aqui presentes, como é que seria esse ataque de uma guerrilha, e foi bem comentado o que acontece aqui na Maré, aqui no nosso local aqui do Rio, o tipo de guerrilha que a gente vê sendo feita de uma maneira geral, quase que uma guerrilha urbana que a gente vive no Rio mais intensamente agora, mas não há situação em que os guerrilheiros estão preparados para poder disputar espaço com os soldados israelenses. Então, queria ver o comentário de vocês, como é que é possível invadir uma... Olha, Gaza tem 41 quilômetros de comprimento e 10 de largura, Gaza toda, né? É um quarto da cidade de São Paulo. 80% das pessoas são pobres, né? O Hamas absorve ali toda a ajuda humanitária que vem para esse povo, né? Como é bancado, como o Stefano falou. Por incrível que pareça, a gente tem lá 20 e poucos brasileiros que são profissionais, de alguma maneira, prestam serviços, e Gaza tem 8 universidades, né? Então, existe uma formação das pessoas que querem trabalhar lá, não é à toa que a gente falou que tem estrangeiros lá também vivendo, mas, de uma maneira geral, o comentário, só para fechar, né, é que como é que vai ser feita essa invasão por terra e como é que vai ser o sofrimento maior ainda de uma guerrilha que o Hamas, por viver debaixo da terra, não só os túneis de comunicação, os 7 túneis ou 6 túneis, mas dentro lá de baixo tem uma cidade que opera esses anos todos e que foi construída há muito tempo. Obrigado. Ninguém sabe responder isso aí, mas espera-se que eles queiram apresentar, que eles venham apresentar uma lista de prisioneiros que estão, de militantes do Hamas que estão presos em Israel, para trocar pelos reféns. Espera-se. Se eles apresentarem, muito bem. Se eles não apresentarem, Israel prometeu que vai eliminar por completo o Hamas. Não disse como, não disse quando, e a gente sabe que embaixo de Hamas tem outra, embaixo de Gaza existe uma outra cidade. Então, eu não sei como é que vai ser esse processo. Existem algumas teorias, mas o problema é que os militantes do Hamas, os terroristas do Hamas, seguram a população como reféns. Então, eu não sei qual é o plano. Eu tenho alguns pensamentos na cabeça, mas são pensamentos meus. Mas, de qualquer maneira, o que se espera é que o Hamas apresente uma lista de prisioneiros para trocar. E depois de trocar os prisioneiros e se libertar os reféns, aí sim começa a guerra contra eles. E aí tem que tentar isolar a população o máximo possível. Como a maioria deles trabalha em Israel, tem várias teorias. Manda todo mundo trabalhar em Israel, os que sobrarem, aí começa a guerra com os que sobrarem. Então, tem algumas teorias, isso é uma coisa que está sendo estudada com muita calma, não vai ser nada afobado, não. Isso aqui não vai ser uma guerra, vai ser uma caçada, 1 a 1. Então, vai ser uma coisa assim, como detetive. Não vai ser uma... Eu não acredito que seja uma guerra que vão destruir prédios com populações civis só porque tem 1 ou 2 terroristas lá dentro. Então, eu acredito que isso vai ser muito seletivo, muito, muito seletivo. Mas tudo começa com uma lista de troca de prisioneiros, de lá e de cá. Então, esse aqui é o grande ponto esperado, e eu acho que é isso que o secretário de Estado americano está fazendo lá, que ele já está há vários dias, não volta para os Estados Unidos, está rodando. Acho que ele está costurando isso e espero que consiga. O Egito cedeu alguns ônibus para transportar aqueles que têm passaporte de outros países. Então, se não me engano, eu li, são 5 horas de viagem da fronteira de Gaza até o Cairo, onde tem um avião que eles possam sair. Então, assim, aos pouquinhos vai indo. Então, eu acredito que vai ter uma troca de prisioneiros, que é o ponto de partida. Se não tiver esse ponto de partida, vai ser difícil. Vai ser difícil.
Vai ser difícil. Israel não deve usar o sistema russo. O sistema russo é o seguinte: para mim, os reféns estão todos mortos. Agora vamos à guerra. Então, Israel não usa esse sistema do russo que não se importa com os reféns. Lá em Israel, cada vida vale muito e o corpo do morto vale muitíssimo. Vale muito. Israel troca muitos pelo corpo de um soldado morto. Então, o corpo tem o seu valor espiritual, religioso, e que é muito considerado. Então, a união em Israel é uma coisa muito séria. A união religiosa também é muito importante. Até quem não é religioso vira religioso nessa hora. E isso é uma coisa muito importante. A vida é a coisa mais preciosa que existe. Então, vai ser uma negociação demorada, na minha opinião. Minha humilde opinião, vai ser uma negociação demorada. Depois que acabar a negociação, aí vai ter um plano de caçar aquela turma lá um por um. Como é que vai ser o plano? Nós não sabemos, mas com certeza Israel sabe o nome de todos os integrantes do Hamas, que são pouquíssimos. São muitos, não, são 2.000, 3.000, não passa disso. Não passa disso. E eles aterrorizam a população de Gaza. A população de Gaza não gosta deles. Não gosta deles. E Mahmoud Abbas não faz absolutamente nada, porque não pode fazer mesmo. Então, essa é a minha expectativa diante do tempo que o secretário de Estado americano está lá, diante das providências que estão tomando, a quantidade de aviões que estão chegando já trazendo mais munição, e ter lá fora 4 navios americanos, agora vão chegar mais 4, são 8. Então, eu acredito que tem que começar uma negociação. Mas essa negociação não é para terminar, não é para fazer paz, não. Negociação para, a partir daí, começar a caçada aos integrantes, aos terroristas do Hamas. Mas Israel teme, né, o Irã se unir para poder atacar, né? O Irã, não sei quem vai cuidar dele, se são os americanos ou a Europa, porque o Irã é uma ameaça ao mundo. Exatamente. Aí vai ser guerra nuclear, mas a guerra nuclear, o americano tem muita responsabilidade, porque foi aquele presidente anterior que começou a liberar o orçamento para eles desenvolverem a capacidade nuclear. Então, o americano tem muita culpa, muita responsabilidade nisso. O Biden e o Obama, né, tem muita responsabilidade nisso. Então, eles estão muito próximos e aí eu não sei o que vai acontecer. Lembra-se que quanto ao reator nuclear do Iraque, Israel foi lá dinamitar e acabou com o reator nuclear do Iraque, do Iraque. No mundo inteiro, ninguém protestou. Ninguém reclamou, ninguém falou, ficou tudo por isso mesmo. O mundo ficou, na realidade, aliviado de ter um bandido a menos aí. Então, no Irã, tem que ser algo parecido. E a população do Irã é maravilhosa. A população do Irã é muito culta, muito mais culta que todos os outros árabes. É gente muito, muito legal, mas a religião é que faz essa desgraça toda. Eles também têm a mesma coisa na cabeça, tem que eliminar Israel de qualquer maneira. Tem isso na cabeça. Porque eu não sei, então, a mais de 1.000 quilômetros de distância, e acho que tem que eliminar Israel, porque já é um ovo, é nada, é miudinho. O que tem lá de tão valioso? Eu sei o que tem, é o povo. Eles não querem o povo. A terra para eles é nada. Mas o povo não vai se entregar, não. O povo já não vai se entregar. Aquilo ali vai ser uma coisa assim muito, muito dura. Vamos ver o que vai acontecer com o Irã daqui a um tempo, porque eles são responsáveis por muita coisa de ruim que aconteceu no mundo, né? Bomba na Argentina e coisas assim. E eles é que bancam o Hezbollah. O Hezbollah é totalmente bancado por eles. Totalmente. O Hezbollah é filial do Irã. Aonde? No Líbano. O governo do Líbano praticamente não existe. O governo do Líbano era para ser, sabe o quê? Cristão. O governo do Líbano era para ser cristão. Tem um rodízio lá, o presidente do parlamento é cristão, outro é evangélico, outro não sei o que, e outro muçulmano. É um rodízio. Isso nunca mais pôde acontecer, não se deixou acontecer. Porque o Hezbollah é que manda lá. O Hezbollah é que manda lá. Mas isso é uma coisa mais pesada que vou ter que aguardar
o desenvolvimento, vamos ver o que os outros países vão achar. No caso, os outros países não estão muito interessados, não. Só tem o americano ali tomando conta, os outros países estão muito quietos. Agora, Stefano, sim, posso a passar França e a Inglaterra são os próximos a ter muito problema, muito. Porque lá a taxa de natalidade é baixíssima, é 1,1, quase nada. E os muçulmanos que foram para lá, cada família tem 8 filhos, pelo menos. Então, daqui a um tempo, aquilo ali, o prefeito de Londres é muçulmano, todos são muçulmanos. Os muçulmanos estão invadindo a Europa. Todo mundo está vendo isso. Então, eu não sei o que vai acontecer na Europa, mas esse sincretismo religioso, esse fundamentalismo religioso, que não é a religião pura não tem nada que matar um ao outro, mas quando eles distorcem a religião, é por motivo de dominação. Não sei se é ditadura, não sei qual nome que isso se dá. Já sei, califado. É um sinônimo de ditadura, né? De outra maneira. Mas o que foi feito em Israel, as atrocidades cometidas, jamais tivemos notícia disso. Crianças mutiladas, ceifadas, soldados que foram mortos, queimados vivos, coisas horríveis. Está tudo na internet, tem tanto filme. Eu não consigo nem abrir o WhatsApp, porque eu fico com medo de ver. Fala, Ricardo. Eu não estou ouvindo, Ricardo, teu microfone está cortado. Não, olha só. Primeiro o Luiz Strauss, que está aguardando, depois o Cláudio, tá? Então o Ricardo ficou falando sozinho, hein? O Ricardo quer falar... Não, eu já foi respondido, eu agradeço, já foi respondido, sim, muito obrigado. Tá? Posso falar? Pode, Strauss. Stefano, muito esclarecedor. É uma aula que a gente está tendo aí hoje, um pouco, e eu não sei se é verdadeiro, se procede, mas como você vê o relacionamento do Catar? Porque dizem que existem alguns chefões do Hamas que estão refugiados. Só que ninguém fala no Catar, né? Eles moram lá. São 2 lugares. Catar e não sei qual outro lugar. Os chefões do Hamas moram lá. Os filhos também. Mas para matar esses caras vão ter que atacar o Catar. Eles devem estar na lista dos que a serem caçados. Devem estar na lista. Mas é verdade. Os líderes do Hamas não moram em Gaza, moram no Catar. E são milionários que eles recebem o dinheiro de quem sustenta, eles repassam uma parte para o Hamas e o resto o troco fica com eles. Para nada, né? Só para fomentar o ódio. É isso. Mas o Catar, se eu não me engano, pelo poder financeiro que tem, não sei se tem poder bélico, mas para se defender. Mas aí o mundo árabe todo abraça a causa do Catar, né? Não sei. Entre os árabes é uma coisa que eu não sei explicar como é que é. Não sei, hora eles se odeiam, hora se matam. Tem um lugar ali no Iêmen do Sul que está sempre em guerra com a Arábia Saudita, um com o outro. Eu não estou muito ao par, mas ali eles têm as suas brigas lá, internas lá. Eu não conheço bem, mas... Um outro ponto, comentário que você falou aí, que me chamou a atenção e me preocupa muito, que é essa troca de reféns. Você falou um negócio aí que me chamou a atenção, que é o sistema russo. O sistema russo ignora os reféns, dane-se os reféns, guerra para frente. Se o Hamas tem esse raciocínio, então vai ser cada vez mais difícil ter troca de reféns. Verdade. O Hamas tem que dar uma prova de que eles estão vivos, tem que trazer o cara vivo. Ou o corpo. Tem que trazer os vivos e os corpos dos que morreram. Só que acontece o seguinte, o Strauss. Vários, não sei quantos, foram incendiados, incinerados, viraram cinza. Você não sabe quem é quem. Mataram. Tem valas, tudo preto, cheio de corpos pretos, queimados, incendiados. Vivos. Não incendiados, não, incendiados vivos. Então, uma coisa... Não sei como lidar com isso. Perguntar a um rabino aí como é que trata isso. Tem que fazer enterro. De alguma maneira, tem. É complicado. Impressionante, porque o nosso corpo, segundo a religião judaica, é feito do corpo e da alma. Então, você
você não pode queimar um corpo. Você tem que enterrar um corpo. Agora, quando queima um corpo, é a coisa mais grave que existe, queimar um corpo. Você não pode nem rezar para aquela pessoa que morreu. Não pode nem rezar. É uma coisa difícil, uma coisa para rabino, não é para nós humildes mortais aqui não sabemos como lidar com isso, como tratar isso. Terrível. Você viu uma moça brasileira, 19 anos, 20 anos, aqui de Copacabana, ela estava lá na tal festa, ela foi morta a tiros, né? Só tinha 2 parentes lá em Israel, os outros também, só 2, foi enterrada lá. Então, a estação de rádio em Israel anunciou, olha, tem uma moça aqui, uma brasileira. Ricardo, eu estou com o microfone cortado. Tem uma moça brasileira que vai ser enterrada amanhã. Peço que venham pelo menos 10 homens para fazer uma oração, né? Pela religião judaica, precisa ter pelo menos 10 homens para fazer uma oração no enterro de uma pessoa. Então, a rádio anunciou isso. Essa moça é a Bruna. Sabe quantas pessoas foram no enterro lá em Israel dessa moça? 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, que eu nunca vi essa moça. Bonito. Olha, uma coisa... E sexta-feira que passou, teve uma reza aqui no Rio, para essa moça aí. Olha, foi uma coisa assim, uma comoção muito grande. É terrível. O que esses terroristas fizeram passou de todos os limites. Bebês decepados, é uma coisa horrorosa, E já tem gente dizendo que é fake news e tal, então está enchendo de fotografia. Agora estão mandando um monte de fotografias, porque tem sempre alguém querendo dizer que não, aqui não é isso, não, isso é fake news. É o fake do fake, entendeu? Então tem que tomar agora cuidado com essas divulgações de que o mal não é tão mal assim, não. Terrível. Infelizmente é isso. E, Stefan, agora é o Cláudio Zinger que quer falar novamente, tá? Fala, Cláudio. Está cortado o microfone dele. Agora vai. Voltando ao ponto da troca de reféns, eu assisti uma fala do Trump, e aqui ninguém duvida do ódio que o Trump tem contra o Biden. Ele tem um ódio assim, visceral contra o Biden, até porque perdeu a eleição, né? Então, ele declarou que na última troca de reféns entre o Hamas e acho que Israel, só pode ter sido com Israel, foram 5 reféns de cada lado. Só que os Estados Unidos, não sei por que razão se meteu nisso, contribuiu com 6 bilhões de dólares para o Hamas, além dos 5 reféns árabes, né, vamos chamar assim, e os 5 reféns israelenses que vieram para lá no sentido inverso, os Estados Unidos contribuiu com 6 bilhões de dólares para o Hamas. E, evidentemente, está sendo usado aí para financiar essa coisa toda. Infelizmente, eu também ouvi isso aí. Eu ouvi isso também. Você lembra do soldado Gilad Shalit? Foi trocado por 1.000 presos. Uma pessoa foi trocado por 1.000. 1.000. E desses 1.000... Desculpa, eu ouvi, desculpa interromper sem pedir a mão, parece que os Estados Unidos combinou com o Catar de congelar esses 6 bilhões de dólares, não passar por Irã agora. Não sei se vocês ouviram isso. Não. Combinou com o Catar. Eu só ouvi o Trump realmente metendo o pau no Biden de ter desembolsado 6 bilhões de dólares por nada, né? Porque havia 5-5, não havia razão para... Eu vi o discurso do Trump. Dinheiro de você, contribuinte americano. Assim, Trump fala... Sempre é assim, né? Sempre é assim. O governo não tem dinheiro. O governo do dinheiro, já diria bem a Margaret Thatcher, né? É seu e meu, né? Dinheiro, o governo não tem dinheiro. Agora, bem que faz sentido essa história do Catar, né? O Catar está de santo nesse negócio, mas ele bota o sistema financeiro à disposição, bota o sistema de acolher todos esses terroristas lá e fica na dele, né? É verdade. Fazendo Copa do Mundo, né, o Luiz Strauss? Fazendo Copa do Mundo, exatamente. E agora, quer dizer, em outro nível, né? Mas a Arábia Saudita, que é se eu não me engano, é um dos mais ricos, né, dos árabes. Depois tem os Emirados e outros países que fazem essa comunidade do mundo árabe. Mas o Catar é um país pequeno, não é para essa bola toda de fazer isso, teoricamente.
Você sabe que a atual Miss Israel é muçulmana? A Miss Israel é muçulmana, cidadã israelense. Então, o pessoal fala em apartheid, isso é uma maior mentira, isso é uma coisa assim impensável lá. Lá, onde todo mundo é igual, todo mundo é igual. Impressionante. Lá tem parada gay. Vai fazer parada gay num país árabe. Qualquer um deles. Duvido. Duvido. Então, Israel é um país muito aberto, muito. Tel Aviv é uma cidade muito alegre, muito festeira, festeira mesmo. E a quantidade de gente. Fala. Não, cidade acolhedora, um país acolhedor. A cidade é cheia de estudantes do mundo inteiro, que é a universidade lá, ela é muito grande, vem gente do mundo inteiro estudar lá. Então, a cidade ficou uma cidade de uma juventude muito bonita, uma cidade muito alegre, muito organizada. Olha, é impressionante. Mas, por isso que tem discussão de brasileiro para lá, de igrejas e tal, uma coisa assim, com uma frequência muito grande. O governo já agora está pagando hotel para todos aqueles que perderam suas casas, para ficarem hospedados lá até construir casa nova. Isso foi uma das coisas que eu escutei recentemente. Agora que a população é muito solidária, lá é muito solidária. Lá estava num banco, quando a gente entra no banco lá, a gente pega a senha para ser atendido, né? Chega um velhinho, uma velhinha, não pega a senha, não pega nada, dá bom dia para todo mundo, vai direto ao caixa. Quem está no caixa sai da frente, a velhinha atendida. Eu nunca vi acontecer isso. Eu fiquei assim, impressionado. Impressionado. Então, tem um respeito muito grande à pessoa. E, por um lado, o israelense é muito, às vezes, mal educado, muito rápido, quer correr mais rápido. Se alguém cair no chão, levar um tombo, bater com a cara no chão, todo mundo vem ajudar. Todo mundo. É impressionante. Então, existe uma união muito grande no momento da necessidade. Fora isso, cada um vai por si, vai sair correndo atrás do seu trabalho e vai fazendo o que precisa fazer. Mas essa é a situação lá. Então, eu acho que assim que começar a haver troca de reféns, a coisa vai começar a melhorar e eu não sei quando é que isso vai acontecer. Vai depender muito, unicamente, nesse momento, do diplomata americano, porque não tem nenhum outro diplomata de nenhum país do mundo lá ajudando a fazer isso. Nenhum. Nem árabe. Nenhum árabe está lá fazendo isso. Impressionante. Nem o cara do Kuwait, nem do Catar, nem ninguém. Então, com todo respeito aqui à esquerda brasileira, a gente devia mandar o nosso presidente para lá para negociar esse acordo. Para a fronteira lá. Uma piada aqui, não aguentei segurar. São coisas que... Eu achei a nota do Rotary Internacional muito suave, assim, muito suave. Fala em paz e tal, mas não disse o lado. E como disse outro dia um comentarista, acordo de paz é vitória para o Hamas. É a vitória. Não vai ter acordo de paz. Vai ter acordo de troca e depois já vai caçar todos eles. Vai acabar, não vai ter mais o governo do Hamas. Essa é a declaração do ministro de Israel lá, que não vai ter mais o Hamas em Gaza. Vai acabar, não vai ter mais, vai ser um outro governo, faça outro partido, mas aqui não vai ter mais. Então entende-se que eles vão atrás de cada um do Hamas. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui rapidinho, que me vê que tem tudo a ver com o meu negócio e com a parte do comércio internacional de modo geral, com as experiências que já teve lá do passado, de outras guerras. Você acha que com todo esse ambiente de guerra, que mais daqui uns 2, 3 meses, acaba caindo na rotina e que a vida normal vai seguir, o comércio vai seguir, o israelense vai seguir viajando, e só não vai ter turista externo lá, mas isso volta ao... É comum isso lá? Eu acho que a vida produtiva em Israel vai voltar assim que parar de foguete. Mas mesmo que caindo foguete, o pessoal está indo trabalhar. Falei hoje com o meu cunhado, eu fui trabalhar hoje. 2 pessoas me falaram que foram trabalhar. Então, o pessoal já está voltando. Alguns trabalham em casa, outros vão para o escritório ou para a fábrica mesmo. Mas
a vida já voltou a... Já começaram a trabalhar. Israel não aguenta mais do que um mês parado. Nem sei se aguenta um mês parado, porque a economia lá é muito dinâmica, depende disso. Mas Israel produz muita coisa, né? O produto interno de Israel é 50... A renda per capita é $55 mil por pessoa por ano. Os Estados Unidos é 70 mil. Olha, começa a se aproximar. Então, o produto interno bruto é muito alto, tem muita produção, muita indústria lá, muita agricultura lá. Só não tem gado. Gado não tem. Mas a agricultura tem muito mecanizada, né? Então, é um país assim. Deixa eu dar um depoimento que acontece com o meu negócio. Por lei de Murphy, normalmente, nesses meses assim, a gente tem muitos passageiros que vão para Israel. Grupos que iriam agora em novembro, passageiros individuais que vão com que a gente chama de forfé e tal. E o operador local, coisa que me chamou muito a atenção, lógico que nós tivemos que cancelar. A lei, quando tem uma guerra e tal, a companhia aérea também é obrigada a reembolsar sem multa, sem nada. O operador imediatamente providenciou o reembolso de tudo que estava pago. O que eu chamo a atenção? Se isso fosse em outro país, sem falar do Brasil, né, que é um país de vira-lata, mas inclusive os Estados Unidos ia falar: olha, nós estamos em guerra, não vamos reembolsar agora não, você vai ficar com crédito para usar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e tal. E a seriedade do povo, né, do comércio. É verdade. Isso aí, às vezes, chega no... Sexta-feira, já aconteceu. Sexta-feira é véspera de sábado. Sábado está tudo fechado, o dia sagrado. Né? E todo mundo termina as atividades sexta-feira, no máximo até 2 horas da tarde, 2h30, porque o pessoal tem que preparar comida para sexta e para sábado, porque sábado não se cozinha. Tudo que se come no sábado foi cozido na sexta. E a comida quente do sábado é a comida de sexta que fica numa panela, numa placa elétrica, e ela fica ligada a noite toda. A noite toda, um fogo baixinho. E assim o pessoal come comida quente no sábado. Isso tudo para dizer o seguinte, que sexta-feira os supermercados de manhã ficam lotados, mas muito lotados, cheio, todo mundo comprando coisa. Um dia faltou luz, meio-dia faltou luz no supermercado, a fila, o pessoal com carrinho, acabou a luz, não tem caixa, não funciona. O supermercado falou o seguinte: como amanhã é sábado, nós vamos ter que fechar daqui a pouco, nós não queremos que vocês fiquem sem a comida do sábado, então vocês podem levar tudo que vocês têm no carrinho para casa, vocês tomem nota do que vocês levaram, e na segunda-feira lá é domingo, vocês vêm aqui, pagam o que levaram e pronto. Só tomar nota e trazer o papel que vocês trouxerem, é o que vocês vão pagar. Assim. Igualzinho aqui no Rio de Janeiro, né, Stefano? Os restaurantes, todos os restaurantes têm mesa, cadeira, né? Normal, né? Sexta-feira de manhã não tem cadeira, só tem mesa. O pessoal faz a comida, bota na mesa, o pessoal compra a comida para levar para casa, compra aquilo, mas tudo para levar para casa, né? Quando dá 2h30, 3 horas, na hora de fechar, o que sobrar, vai tudo para o orfanato, tudo para caridade, tudo, não sobra nada. Os caminhões passam e recolhem. Então, é muito bonita essa interação, essa ajuda mútua, é muito interessante. Essa parte é muito bacana. Sinal está vermelho, sinal está verde, ficou vermelho para você atravessar. Não vem carro nenhum. Está cheio de gente para atravessar. Ninguém atravessa. Não vem carro nenhum, ninguém atravessa. Espera ficar verde para você, você atravessa. É impressionante. É impressionante. O pessoal aprende isso na escola. Quem é guarda de trânsito em porta de colégio são as crianças, com a bandeirinha assim. Então, é uma coisa que vai educando desde criança. Isso é uma coisa muito bonita, uma coisa assim, é chocante, sabe? Para brasileiro, para carioca, é chocante. Minha mulher ficava falando: vamos atravessar no meu carro. Mas você não está vendo que não tem ninguém atravessando? Não vamos ser nós aqui, brasileiro aqui atravessando. Então, essas coisas são muito típicas, muito interessantes. Do ponto de ônibus, a maioria dos pontos de ônibus tem cheio de estantes, cheio de livros. Pode pegar qualquer um livro daquele e levar para ler na viagem. Quando você saltar no outro ponto, se você não quiser mais, você bota lá na estante. Todo ponto de ônibus tem estante de livro. Pega o que quiser. Tem livro na tua casa que já enjoou de ler, vai lá e bota o livro lá. Para alguém vai servir. É impressionante. E nas praias,
Nas praias tem barraca de livros na praia. Vai para a praia, passou a barraca de sol, pega um livro lá, como você quer ler, opa, vai para a praia, fica lendo lá no sol. Vai sair da praia, bota o livro, não, se quiser levar para casa, outro dia traz. É assim. Ninguém joga livro fora. Stefan, o Diga. Fábio Fagundes, do Maracanã, Sim. colocou aqui no nosso chat: pagando a passagem no transporte público, passa o dinheiro de mão em mão até chegar no motorista ou cobrador. Que lá é assim, né? Não sei. Sabe por quê? Porque tem cidade pequenininha e cidade maior. Cidade maior, se eu compro um passe, vale para o mês inteiro, para o mês todo. No mês seguinte, compro outro passe que eu mudo a cor, em vez de verde, fica sendo azul. Agora, cidade do interior pode ser que seja assim. Cidade pequena lá, porque ela tem muitas cidades pequenas, né? Mas eu não conheço essa da cidade pequena, não. Só conheço a cidade grande, porque eu já fui comprar um passe para o meu neto. Comprei um passe lá para ele. Vale para o mês inteiro, o mês todo. Pode andar de ônibus quantas vezes quiser, para lá, para cá, quantas vezes pegar. E se não pegar ônibus, também fica por isso mesmo. Uhum. Fábio, você pode explicar, abrir o seu som e explicar isso melhor, por favor? Olá, pessoal, boa noite. Desculpa não falar com vocês antes, estou aqui na reunião também do Rotaract de Copacabana. Todo mundo, Duda mandou um abraço, o Vitor também. Sobre o que eu falei agora há pouco, foi sobre uma série que eu vi, né, em algumas séries que a gente vê isso acontecendo, mais religiosas, menos religiosas. O pessoal, às vezes, tem aquelas combis, né, que saem de um bairro mais afastado, vão para Jerusalém, para Tel Aviv, e aí tem um pagamento, né? O motorista ele conduz aquilo lá. Então, a pessoa entra na van e depois dá o dinheiro para o cara do lado, vai passando o dinheiro até chegar no motorista e depois volta o troco. Acontece no Brasil também. Eu nunca peguei uma van, não. Não sei como é que é. Eu nunca peguei uma van, não. Mas tem van, principalmente fim de semana, quando não tem ônibus. Sábado o ônibus não funciona, mas tem van que funciona. Mas eu nunca peguei, não. Não sei como é que é. Deve pagar para o motorista, não sei como é que é. Presidente, ninguém mais levantou a mão. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta ou comentário? Então, você vê a situação típica. Já tem que mandar água, alimento, água, eletricidade, saúde, hospital, tudo é de Israel, os caras ainda querem acabar com Israel. É impressionante, né? É impressionante. Uma coisa da cabeça de cada um. Alguém ensinou isso para ele, tem que ser assim, porque está passando de geração em geração. Mas um dia isso vai acabar com tirar... Stefan, diga. O porta-aviões que os Estados Unidos enviou para lá, além deles, foram mais navios americanos para lá, é isso? O porta-aviões, quando anda, vem 4 navios em volta dele, porque porta-aviões ninguém pode afundar, tem que bater no navio primeiro antes. Então, o porta-aviões, quando anda protegido por 4 navios. Então, tem o porta-aviões e seus 4 protetores também cheios de armamento, né? E agora está chegando o segundo, ou já chegou hoje, com seus 4 navios de proteção. Então, a quantidade de... Isso porque aconteceu que outro dia aí o Hezbollah andou dando uns tirozinhos de teste para ver como é que é. Aí atraiu, os americanos mandaram o segundo porta-aviões. Aí o Hezbollah parou. O Hezbollah estava tentando entrar junto, fazer alguma coisa, mas serenou. Como se diz, estava se assanhando, né? Se assanhando. Porque eu também vi alguma reportagem dizendo que o Hezbollah tinha feito alguns ataques, entendeu? Não sei se é verdadeiro, né? Aconteceu o seguinte, aconteceram alguns ataques do Hezbollah, poucos, na fronteira, e aconteceu também que a Síria mandou 1 ou 2 foguetes para Israel. A Israel foi lá e bombardeou a pista do aeroporto de Alepo, que é onde chega o armamento do Irã e vai por terra para o Líbano. Então, isso aí aconteceu esses dias. Então, agora chegou esse reforço aí para dizer o seguinte, vocês não se envolvam nisso, porque senão a gente vai entrar. Então, o porta-aviões tem uns 70 aviões, se não me engano, cada porta-aviões daqueles. Mas é isso. Stefan, por que a ONU, que estava reunida, cancelou a reunião hoje e foram se reunir só os 5 países que têm lugar permanente na ONU?
Porque aqueles outros países que teve a reunião anterior, ninguém resolveu absolutamente nada. Nada. Não tem força. Os países não têm força. Só tem força os 4 ou 5 grandes da Europa e mais os Estados Unidos. Então, eu não soube ainda do que aconteceu hoje, mas essas reuniões na ONU, ultimamente, têm sido muito ruins, porque eles não resolvem nada. Ou quando resolvem, ninguém respeita. Então, a ONU, que era antigamente começava a respeitar, com o tempo, ela perdeu a validade. Perdeu a validade. Até na época da Segunda Guerra Mundial, fizeram os acordos lá, o alemão com o russo, não sei o quê. Ninguém respeitou nada. Então, como disse um amigo meu, a ONU é ruim, o que decide ninguém respeita. Então, acontece o seguinte, melhor ficar com ela do que pior sem ela. Pior é não ter ela, então é melhor ter ela. E o pessoal vai se ajeitando, às vezes algum acordo é cumprido, outros não, então melhor ficar com ela do que sem ela. Mas, infelizmente, essa é a situação da ONU mesmo. Uhum. Passou na Jovem Pan e na CNN, na parte da tarde. O secretário português, o Antônio Gutierrez, ele não conseguiu fazer nada na Rússia, guerra da Rússia e Ucrânia, absolutamente nada. É verdade. Né? E aqui nessa guerra, então, a única coisa que ele pode desejar é que seja feito um acordo de paz. Só que acordo de paz é vitória para o Hamas. Israel não vai deixar isso acontecer. Não vai ter vitória para o Hamas. Então, vamos ver os passos que vão se desenrolar nos próximos dias, como é que vai ser essa... Mas então, só vai morrer inocente, porque se o pessoal falar Catar, não adianta nada ficar matando soldado do Hamas na faixa de Gaza. Tem que caçar aqueles soldados da faixa de Gaza. Não sei como é que vai ser essa caçada, mas vai ser de alguma maneira. De alguma maneira. Não sei como é que vai ser. O cérebro deles. Tem que acabar com o Hamas, o governo de lá tem que mudar. Não pode mais existir esse partido do Hamas lá. Seria muito falar que esse Hamas é como se fosse a milícia daqui? Talvez. O Hamas é a extensão daquele ISIS, do Exército Islâmico, lembra? O Islâmico, o ISIS, né? Que decepava a cabeça das pessoas, queimava os soldados vivos. Mesma coisa que eles estão fazendo aqui. Só que esse pessoal... Lá era contra soldados, contra os homens. Aqui os caras fizeram isso com crianças, mulheres, velhos, idosos. Tudo filmado. Eles tinham prazer de filmar e mandar o filme para as pessoas, porque eles ficavam no celular e mandavam para a família. Exatamente. Uma maldade extrema. Como diz o outro, você viu animais. Nem animal, animal não faz isso. Na rave, eles saíram metralhando os banheiros públicos para matar as pessoas que estavam dentro. Pois é. Foi terrível mesmo. Uma coisa inacreditável. Uma coisa do tempo dos bárbaros, uma coisa... Não sei. Ontem teve um programa no Canal Livre, na Bandeirantes, acho que começou meia-noite, acabou 1h da manhã, e hoje eu acho que eles fazem a reprise às 11h da noite. O canal é Bandeirantes 579, com 2 professores de Relações Internacionais. Um deles eu fiquei muito impressionado, Leonardo Trevisan, o outro é uma outra professora, com a presença do Moisés Rabinovich, que eu acho que é contratado pela Band e tal. Achei muito interessante, a abordagem foi muito, muito ampla e séria, e se vocês tiverem oportunidade, eu acho que vai ser reprisado hoje, 11h da noite. Tá? Então, só uma sugestão aqui. Infelizmente, já aconteceu o pior, agora espero que não morram mais inocentes, mas os inocentes estão todos eles sob a tutela do grupo terrorista Hamas. Então, tanto reféns quanto a própria população de Gaza. Ô, Stefan, mas isso dá a exata medida de que eles só querem matar, porque não é político, não é religioso. Exato. É só uma questão mesmo de exterminar o povo de Israel, né? Exatamente. É isso. É o objetivo. Não tem acordo. Você concorda, eles não concordam mais. Aí você discorda. É isso.
Verdade. E lá esses caras. Um quebra-cabeça para o Exército de Israel, para o governo de Israel, lidar como vai ser essa conclusão. Porque agora é Israel que ataca. E o mundo inteiro tem sempre gente para falar contra. Ah, não devia atacar. Só que dessa vez, alguma coisa vai ser Não vai diferente. adiantar, não. O problema é que o mundo árabe é muito complexo, né? Muito. Não é tão fácil quanto um complexo. Ocidente ou um Oriente. O mundo árabe é muito complexo. É, muito complexo mesmo. Você vê que o presidente do Egito não quer ninguém da população de Gaza lá dentro. Ninguém. Ali é fechado. A fronteira são 30 quantos quilômetros aquela fronteira? 30 quilômetros, mais ou menos? Fechado. Passagem de Rafah. Alguns anos atrás, não sei se foi 8 ou 10 anos atrás, sabe o que o exército egípcio fez? Bombardeou a fronteira de Rafah, bombardeou 4 ou 5 quilômetros para lá, que é tudo livre, tampão, tudo livre. Quero ver qualquer pessoa passar. Não passa ninguém. Eu quero ver. Não quero nenhuma casa encostada aqui. Limpou tudo aquilo, varreu. Então, o exército do Egito controla ali muito, muito bem, para não passar absolutamente ninguém para dentro do Egito. Você vê que situação? E a gente tem que lidar com... Ninguém gosta de ninguém ali. Ninguém gosta de ninguém. Entendeu? Israel tem parada gay, tem tudo, pode ter árabe, pode tudo, desde que um respeite o outro. É impressionante. É impressionante. E tem que O dar água povo para o inimigo. palestino gosta do povo judeu, né? Do povo de Israel. Claro que O problema ali é o Hamas, né? Eu pensava que esse Mahmoud Abbas, eu pensei que ele tivesse alguma ascendência sobre os cidadãos da Palestina, Bem porque que eu ele gostaria. poderia ajudar. Seria bom, mas o Hamas Por isso matou que eu te todos do perguntei partido aquilo dele. no início. É verdade, seria ótimo. Seria ótimo. Agora, impressionante, tem que dar toda a assistência, já da energia elétrica, tudo para eles ainda vem com uma dessa. Inacreditável. Inacreditável. É isso aí. Eu gostaria de ter dias melhores aí. Então, ainda vou ficar por aqui até o dia que a companhia aérea disser que está seguro para ir. Então, estou na área. Mesmo com essa confusão toda que está acontecendo, você ainda se sente seguro de morar lá, Stefan? Me sinto. Dentro de Israel, há uma união tão grande, você fica bobo assim de ver. Pessoas que não se conhecem, todo mundo se ajuda. Impressionante. Isso é uma coisa assim... Eu me sinto O bem. problema de um é de todos, né? Exatamente. Está todo mundo no mesmo barco, um ajuda o outro. Uma coisa bonita de se ver, sabe? Uma solidariedade. Solidariedade que nem acreditava. Eu também fiquei surpreso quando eu vi, fiquei surpreso. Isso tem vários amigos que vão para estudar, vão para isso, vão para visitar, não sei o quê, não volto mais. O quê? Assim, criança pequenininha, andando com o irmãozinho sozinho, atravessando a rua. Lá o carro tem medo do pedestre. Se o pedestre virar assim, ameaçar que vai atravessar a rua, os carros já param. Já param. Tem um lugar que é assim também. Na Suíça, eu estive em Largo de Como, Lugano, também é assim. Poxa, o pessoal está dirigindo o carro olhando para o pedestre. Está pensando que está olhando para frente, não é o pedestre, porque o pedestre tem prioridade. E lá também é assim. Então, essas coisas eu fico impressionado. Um amigo meu foi chamado a atenção por uma policial em Tel Aviv, porque ele continuou andando. Aí a policial parou, apitou, mandou ele parar. Por quê? Você não viu que a moça ali queria atravessar? Eu não sabia. Ela estava parada. Não, ela parou porque ela queria atravessar. Mas eu não sabia, como é que eu ia saber? Tu tem que esperar para ver se ela vai. Como você é turista, eu vou só te dar uma advertência. Se você repetir isso, tua placa está anotada, eu vou te multar. Interessante. Coisas que hábitos que a gente não tem aqui, né? Que a gente não tem aqui, mas um dia vai ficar bem. Aqui vai ser difícil. Presidente, já são 21h59. Vamos encerrando.
E eu queria, então, entregar o diploma do Stefan. Tá? Eu vou colocar na tela agora, tá? Bem que podia ser sobre culinária, outra coisa, não sobre esse assunto da guerra, mas que seja, tudo bem. Você está cozinhando, Stefan? Eu adoro ver virando programa chefe de cozinha. Eu gosto de ver todos os programas de culinária na televisão, eu vejo. Eu tenho uma sobrinha neta que mora na França. Ela fez cordon bleu e me divirto. Saiu, vocês estão vendo? Estou vendo, está ótimo. Tá, obrigado. então tá bom. Eu depois faço chegar até você, tá? Tá bom. Okay. Bom? Obrigado a todos aí por ter ficado acordado até mais tarde. Não, mas é um assunto bastante empolgante, entendeu? A gente queria muito, até para te abraçar e abraçar todos que estão aqui, que são judeus, sabe? O Isaac, o nosso querido doutor Hélio Koppelman, que apareceu aqui também, que coisa boa. O Ricardo, com esse sobrenome do Ricardo. O Ricardo Socher. O Ricardo. Schoechert, você é Schoechert? Teu pai era Schoechert? Sim. Pois é, então. Schoechert é um especialista que estudou o ritual judaico correto para fazer sacrifício de animais para alimentação. Sabe como matar um boi, como matar uma galinha, de maneira que ele não sofra, porque não pode ter sofrimento os animais que foram feitos para alimentar o homem. Então, é uma pessoa especialista nisso. Você não pode matar o boi de qualquer maneira, não. Tem que ser acertar a jugular, tem que tirar o nervo ciático. Uma opção de detalhes que o sobrenome dele é o nome da profissão. O Schoechert é o profissional do abate de animais. É o profissional religioso. Tem que tomar muito cuidado com ele, então, né? Muito cuidado com ele. É o homem da navalha. Stefan está aqui também na sala, a filha da Mina Karakuchansky. A Beth. A Beth, estava o José Paulo também. Acho que o José Paulo já saiu. Tá? José Paulo. Eu agradeço a eles terem comparecido também, tá? Ok, obrigado a todos. Espero que a gente volte com assuntos mais alegres. Se Deus quiser, tá? Um abraço a todos. Agora a presidente tem que encerrar a reunião. Tá bom, pessoal, olha, muito obrigada a todos por ter vindo. Eu não sei quem está aqui na sala, porque, como se diz, eu estou meio aqui sem possibilidade de ver quem ainda está aí, mas eu saúdo a todos os visitantes, tá, que vieram aqui prestigiar a nossa reunião. Stefan, muito obrigada pela tua aula aí, tá? A gente está acompanhando, mas tem coisas aqui que a gente, sabe, assim, queria conversar sobre isso com você. Muito obrigada. Dá um abraço na Geni, tá? Estamos com você, todos torcendo para que isso termine o mais rápido possível. Tá bom? Todos nós. Obrigado. E saúde para todos. Vamos encerrar essa reunião, então, saudando a bandeira. Muito obrigada, boa noite a todos, uma excelente semana para todos, tá? Qualquer novidade, nos encontramos no grupo de WhatsApp. Obrigado aí, padrinho. Obrigado, Ricardo Socher, pela visita sua. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.